Olá, Tutameia começa agora mais uma transmissão ao vivo, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro que nos ajude a entender melhor a nossa história, o nosso país, o momento em que a gente vive, para que a gente possa atuar melhor nesse país tão querido. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Silvio, que vai falar com a gente sobre cultura, cinema, e a Eleonora já vai apresentá-lo com mais detalhes. Antes, porém, eu quero te convidar para participar aqui da nossa conversa, não só mandando seus comentários, que a gente acompanha e, se possível, traz a baila aqui na conversa, mas principalmente distribuindo, fazendo com que essa conversa chegue mais longe, distribua nas suas redes, compartilhe com seus amigos e saiba que depois tudo isso fica disponível para ser visto, revisto, discutido em reuniões e coisa e tal, né? Da nossa central de vídeos, aí no nosso canal, no YouTube. Basta você digitar Tutameia, mas a gente dá o caminho completo aqui, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia. O Tutameia escrito com letras maiúsculas, e todo o trabalho fica ancorado no nosso site aí, o tutameia.jor.br. E agora a Eleonora vai nos contar tudo sobre o Silvio. Ele vai nos contar tudo sobre eu acho melhor ele contar tudo. Mas então, apresenta, faça as honras da casa. Silvio Tendler, muito obrigado por você estar aqui conosco hoje. Silvio é um dos cineastas mais interessantes, eu acho, do Brasil. Fez uma produção enorme de documentários, um olhar sempre muito agudo. E para nós é muito bom ter você aqui hoje conversando com a gente sobre cinema, sobre política, sobre o que você quiser falar, né? E vou começar falando sobre um filme que a gente já comentou muito aqui no Tutameia, que a gente gostou muito, que é O Dedo na Ferida. A gente já trouxe aqui... Tivemos aqui uma das estrelas do filme, né? O Ladislau esteve aqui, a gente falou muito desse tema. E esse filme está sendo um sucesso, né? Está espalhado pelo Brasil. E a gente queria te perguntar como é que foi a ideia de fazer O Dedo na Ferida. Como é que você pensou em fazer esse trabalho? Porque é um trabalho... Eu lembro que você uma vez me falou que você não gostava muito de ouvir intelectuais, eu não sei se eu estou certa. Os seus outros filmes não têm tanta interferência assim enfim, especialistas, economistas e tal, e esse filme ele é muito baseado também nisso. Então eu queria que você contasse a história desse filme. Como é que você criou? Bom, obrigado, Eleonora, obrigado, Rodolfo, pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, conversando. Vamos lá. Essa questão da financiarização da economia e da política foi uma coisa que sempre me preocupou muito. E eu tenho amigos de todas as tendências políticas, inclusive conservadores. E, de repente, o que eu percebi que nos unia era a luta contra essa financiarização. Porque meu grande brother nessa área, ele é um conservador, extremamente politicamente, ele pensa radicalmente diferente de mim, mas em relação ao capitalismo, ele pensa muito parecido. E aí parece uma contradição. Mas não é uma contradição, é porque ele é ligado ao capital produtivo. Ele investe, ele trabalha, ele gera empregos, ele faz a economia rodar, enquanto que o sistema financeiro produz papel. Ele vende papel. Para ele ganha dinheiro em cima de dinheiro com dinheiro, é o lucro fácil e absoluto e não produz nada. Então eu resolvi discutir essa questão publicamente, porque eu acho que essa questão da financiarização, de uma certa maneira, ela também contaminou a esquerda. Você tem os governos do PT foram bonzinhos demais com os bancos. Então isso é uma coisa que me preocupou. E isso aconteceu no mundo inteiro, acontece, e era o que eu queria mostrar. E aí eu fui conseguir os recursos para fazer isso. Eu já tinha feito com o SENGE e com a FICENGE, que é o Sindicato de Engenheiros do Rio, e a Federação Interestadual de Engenheiros, já tinha feito com eles a distopia do capital sobre as privatizações.
Aí eu propus, vamos fazer sobre o sistema financeiro, eles toparam também, e nós fomos atrás. Aí você falou uma coisa interessante, você falou que eu não gosto de ouvir intelectuais. Na verdade, não é bem assim. Eu gosto quando eu faço entrevistas, eu gosto de ouvir os protagonistas da história. Eu gosto de ouvir as pessoas que viveram a história. Então, não me interessa muito, num filme de história, ouvir um historiador. Isso. Eu quero ouvir o ministro, o sindicalista, o jornalista, as pessoas que viveram aquela história e foram atores e protagonistas. No caso do Dedo da Ferida, pela própria temática, os protagonistas, muitos são professores, muitos são economistas, mas era um protagonismo também. Na verdade, eles não são intérpretes do sistema financeiro. Eles são pessoas que vivem em torno, pensando, refletindo, alguns combatendo, outros até apoiando, mas eu estava ouvindo protagonistas. E aí eu ouvi um cineasta, o Costa Gravas, que fez 2 filmes maravilhosos sobre o tema. Eu ouvi o ministro da Economia da Grécia, que foi um grande protagonista na luta contra a Troika na Europa. Eu ouvi a Maria José Dulce Farinhas, da Espanha, que era ligada ao Partido Socialista Obreiro Espanhol, que foi governo que luta contra essa financiarização. Eu ouvi o italiano, ouvi o David Harvey, que é um grande pensador, e aí com isso daí eu consegui montar um quebra-cabeças discutindo a questão da financiarização da economia e da política. O fio condutor também é o personagem, o podólogo. O podólogo. Que é uma coisa muito interessante, assim, como você construiu a narrativa no cotidiano daquele podólogo. Como é que você chegou nesse personagem? Que condensa tanta coisa ali. Olha, esse personagem é o personagem do meu mundo real. As minhas cuidadoras, não sei por que coincidência, a maior parte delas vem de Japeri. Aquele grupo de música que aparece, que faz a música tema do filme, inclusive, é de Japeri, e eu já tinha trabalhado com eles. Eu fiz um trabalho nos anos 2000 para o SESC, chamado Correndo Atrás dos Sonhos, que era política cultural nas comunidades. E eles entram e também fizeram uma música para esse filme. O Bruno Medsta é um jovem gênio de periferia, e aí eu cheguei a eles. E não sei por que cargas d'água, por que coincidência, meu podólogo, que fica a 2 quadras da minha casa, também é de Japeri. E conhece o Bruno. E aí eu estava lá fazendo o pé, você conversa, né? E aí ele fala que era amigo do Bruno, que comia na casa da mãe do Bruno, que ela fazia uma galinha maravilhosa e tal. E aí eu perguntava, e você frequenta o teatro do Bruno? Nunca fui. E aí eu comecei a entender esse apartamento dentro da própria cidade. O cara mora a 2 quadras do teatro e nunca foi ao teatro de um cara que é amigo dele, na casa de quem ele come. E aí eu comecei a falar, esse cara é meu personagem. Eu estou falando sobre o sistema financeiro, ele não assiste teatro, não tem uma vida política ativa, é um cara de Japeri. E aí eu fui juntando os caquinhos. O cara leva 1h30, no mínimo, para ir da casa dele até o trabalho todo dia. Ele fica o tempo todo agachado aos pés das pessoas e ele não olha para a cara. A minha conversa com ele é um plano de cima para baixo. Eu sentado na cadeira, olhando para ele, e ele aos meus pés, com aquela máscara, futucando meu pé, termina, eu pago, ele me dá um sorriso e eu vou embora. E mais 1h30 para voltar para Japeri. Eu falei, eu quero esse personagem. E aí eu falei com ele, conversei, ele ficou meio assim,
meio tímido, mas topou, gravou aquela baita entrevista e eu fiz, eu acho que um documentário neorrealista italiano, né? Porque é um personagem popular que narra a história e que deixa ela muito mais clara, né? E eu esqueci de colocar entre os professores e doutores maravilhosos que participaram desse filme, Ladislau Dalmor, que já esteve aqui com vocês, que é uma pessoa maravilhosa. Eu estou lendo um livro dele agora, Mosaico Partido. Sim, que ele fala da experiência da guerrilha e tal. Fala de tudo, ele faz uma visão de mundo maravilhosa. Ele conta a história da Pauline Restul, que eu não conhecia. Da paixão dele, né? Da paixão dele. E eu conhecia a história dela, só que não sabia que começou com ele. Sim. Com eles dois meninos, pô. É muito lindo, o livro é muito forte. É muito bom. Muito bom. Então, a vida é somatória, né? Aliás, o David Harbour também esteve aqui. O David, Esteve aqui. Então, a gente está escolhendo os entrevistados a partir a pauta lá, né? Na semana imediata, a estrela, o Ladislau, o David Harbour. Quando a gente tem... Logo depois que assistimos o filme, uma das coisas que a gente conversou é que esse filme tinha que estar sendo discutido nas escolas, não só nas escolas de segundo grau para ser parte da formação, mas nas escolas de direito, nas escolas de economia, até para servir de provocação para o debate em instituições que mais das vezes esquecem essa realidade aí, né? Como é que vocês imagino que tenham trabalhado algo nesse sentido? Como é que é a trajetória? E como é que são os debates? São muito ricos. São muito ricos. O filme termina. Eu fico muito feliz com o resultado do filme, porque todas as sessões que eu participei, que eu estava perto, o filme termina aplaudido. Que nós assistimos também. E é uma coisa que a gente fica... que eu ficava grilado, e aliás o pessoal que produziu também, o Senge, Eficiente, é não fazer um filme apenas para velhinhos, não fazer um filme apenas para nós mesmos, falando preocupações nossas, nós querendo atingir os jovens. E esse filme teve muitas, e está tendo muitas sessões para jovens. Lá no Rio de Janeiro, nós fizemos sessões fechadas de manhã no cinema para diversas escolas. Escola Éden, por exemplo, que é uma escola papo-cabeça da Zona Sul do Rio. Fizemos uma escola municipal Barão de Itacuruçá, que é uma escola municipal da Tijuca. Fizemos para o Liceu Molière, que são estudantes brasileiros e franceses. Fizemos para o Franco Brasileiro. E a gente vai fazer agora para o Pedro II. Então, gente das mais diversas procedências estão assistindo e discutindo o filme. E isso, para mim, é muito importante. Cada sessão do filme que eu compareço, depois eu peço ao público para a gente fazer uma fotografia juntos. Então, estou fazendo um álbum, estou guardando para mostrar que tem público, que tem interesse nesse tipo de filme. E você vai ver sessões lotadas, cheias de jovens, participando, discutindo. Então, atingiu o objetivo. Aliás, dizer o contrário, que um tipo de filme como esse não tem público, é meio que desprezar o público, né? Esse tempo a gente conversou com o Bernadette, que também fala sobre isso. Você tem que levar as coisas. Claro. Levar as coisas que o povo acaba entendendo o que está sendo colocado. Sim, o povo entende. O povo entende e gosta. Eu estou te falando de garotos de 14, 15 anos que vão assistir um filme sobre economia com pensadores da pesada, entende e discute a temática. Eu acho que o que facilita isso tudo é a ponte com o Anderson. É o podólogo que mostra para eles que o que o homem comum vive em função dessa política econômica, porque o filme não defende uma tese, o filme apresenta um problema. Então, eu acho que foi muito feliz. E aí a questão, o próprio título, Dedo da Ferida, que é uma expressão popular no Brasil, ela voltou a ser usada.
Eu tenho visto muito na televisão as pessoas falando, botou o dedo na ferida e tal, que era uma coisa meio em desuso. E acho que agora as pessoas estão voltando a discutir. E eu tenho visto muita gente diferente, bastante diferente de nós, discutindo a questão dos bancos. Os bancos estão sendo muito discutidos. Eu acho que é uma temática que veio à tona, e por isso que eu acredito no cinema político. Eu acredito que o cinema tem uma responsabilidade, a arte tem uma responsabilidade, e é importante fazer esse tipo de trabalho. Eu gosto do que eu faço, e esse filme, para mim, tem a mesma pegada, a mesma importância que teve O Veneno Está na Mesa, quando eu fiz o filme sobre os agrotóxicos. São dois filmes que tratam de temas radicalmente diferentes, mas que têm a mesma importância. Hoje eu vi no Facebook que tem uma página chamada O Veneno Está na Mesa. E vejo as pessoas discutindo a questão dos agrotóxicos de uma forma viralizada. Eu fico feliz de saber que a arte ajuda a mudar o mundo. Legal. Dedo na ferida. Eu vou repetir aqui uma pergunta que a gente fez para o Ladislau. Qual é a ferida? A ferida é o sistema financeiro internacional dominando a economia. Você não tem... Porque eu não quis apresentar uma saída. Eu não quis defender um ponto de vista. Eu deixo que o espectador discuta isso. As pessoas saem do cinema discutindo: tem saída no capitalismo ou não tem saída no capitalismo? Só o socialismo salva ou existe um capitalismo que pode gerar empregos? Eu não quis responder isso, eu quis perguntar. Eu quero que os espectadores se perguntem, discutem, falem, e isso aconteceu em alguns momentos. Eu assisti conversas muito engraçadas. Por exemplo, o meu amigo, politicamente eu discordo dele em tudo, é o Keith Catley, que é um dos personagens entrevistados no filme, que é um economista que pensa política radicalmente diferente de mim, mas nós temos uma relação pessoal muito boa. Ele ajudou a pensar o filme também, tanto que eu botei nos créditos os roteiros, se bem que o roteiro seja mais do Sérgio Barbosa Almeida e meu. O Sérgio era do Senge, é uma pessoa maravilhosa, morreu, mas foi quem fez o roteiro. E o Kiss, ele ajudou muito. E eu tenho umas amigas hiperradicais comunistas que disseram: o único personagem interessante que fala as coisas certas no filme é o Kiss Catley. Aí eu falei: Kiss, você agora é o ídolo das comunistas. Porque elas gostaram do que você falou. Silvia, então, pensando na sua trajetória, na sua produção, tem uma outra coisa que você me falou que eu fiquei sempre meditando, é que você, na verdade, é um único filme que você vai fazendo na sua vida, que tem vários desdobramentos, mas em torno de uma ideia central. Sim. Não é isso que você pelo menos eu lembro que você me falou alguma coisa nesse sentido. Como é que esse filme se encaixa? Então, você que já fez tantos filmes históricos aí, o Django, enfim, vários filmes, como é que você coloca esse filme mais recente nesse seu filmão aí de vida? Eu vou matar essa charada com você. Minha mãe é uma personagem muito forte na minha vida. E eu sempre admirei muito ela, as coisas que ela fazia, até com as que eu não concordava. Eu me lembro, na minha adolescência, a gente saía para farra, e quando voltava de madrugada, minha mãe estava acordada, fumando, montando quebra-cabeças. E naqueles idos, aqueles anos 60, ela montava quebra-cabeças de 4, 5 mil peças. Passava noites montando aquilo. Morre esse assunto, fica por aí. Eu começo a fazer cinema e, de repente, já nesse repensar da minha vida, eu descubro que eu estou montando o quebra-cabeça que minha mãe montava. Eu continuei montando. Esses filmes, para mim, todos eles são um grande quebra-cabeças.
que eu vou juntando caquinhos, pecinhas, e aí eles têm ora cara de labirinto, com o cara do Glauber, ora cara de caleidoscópio, que é a cara do Utopia e Barbárie, né? E aí eu vou, quebra-cabeça mesmo, que são pecinhas que eu vou remontando, e aí isso tudo eu formo um grande e único filme. Né? Na verdade, eu tenho muitos filmes, mas eu percebo que todos eles dialogam entre eles. Raramente tem um filme ou outro que teve um parto prematuro, não sei, que não foi muito ligado a essa viagem, mas geralmente eles todos compõem uma grande viagem. Bom, já que tocou no assunto, conta pra gente como você começou a fazer cinema. Eu comecei a fazer cinema nos anos 60, eu sou de 1950. Então é fácil fazer contas. Eu sou de 1950, fui criado em Copacabana, morava perto dos melhores cinemas do Brasil. Em frente à minha casa tinha o Metro Copacabana, a 20 metros tinha o Arte Palácio, a 30 metros tinha o Copacabana, um pouquinho mais longe tinha o Rian na praia, tinha o Roxy, tinha o Caruso, tinha o Ricamar, tinha todos os cinemas da Zona Sul do Rio de Janeiro, 80% ficavam em volta da minha casa. E eu assistia, meus pais me levavam ao cinema desde a infância, vi tudo, vi Carlitos, Gordo e Magro, A Dama e Vagabundo, Bambi, o Aldir, eu assistia tudo. Assisti um filme brasileiro que me impressionou muito, que é um filme chamado Quilongós, o Mestre Caçador, um brasileiro que foi para a África caçar elefantes. Outro dia eu entrei no YouTube, no Google, para ver se eu não estava delirando, e o filme existe. E o cara existe também, então eu não delirei. E foram filmes que me marcaram. Isso no período da infância, é um negócio que meu pai tinha um projetor 16mm, uma câmera 16mm, e todo final de semana ele levava um filme para casa e a gente assistia. Filmes da Metro, filmes da Citera, e aí a gente assistia seriados, assistia filmes clássicos mesmo, e aí eu fui me formando nesse caldo de cultura. Veio os anos 60, adolescência, 62, eu com 12, 13 anos, começam os movimentos culturais, começa o cinema novo aqui no Brasil, no Velho Vague na França, cinema italiano era muito importante no Brasil naquela época, filmes com Mastroianni, filmes do De Sica, e aí eu vou assistindo essas coisas todas. 64 vem o golpe de Estado, são presos muitos líderes sindicais, deputados, militares, e quem vai para a resistência ativa ao golpe são os artistas e os intelectuais. E eu sempre tive uma visão de mundo mais à esquerda, mais liberal, se bem que meus pais nunca tiveram militância política, mas eles eram progressistas e se opuseram ao golpe. E aí começa o jornal o Correio da Manhã, o Carlos Heitor Coni escrevendo O Ato e o Fato, o Márcio Moreira Alves, Hermano Alves, o Milor vai para a oposição, porque o Milor era lacernista. Depois ele vai para a oposição, começa a faz as peças Liberdade e tal. Teatro Opinião ficava perto da minha casa. Então eu começo a ver que os artistas são os que estão ajudando a mudar o mundo. E aí eu quero ser igual a eles. E aí vou entrar para um cineclube, montamos um cineclube, o Cineclube Charles Chaplin, e aí era um cineclube itinerante, funcionava cada semana na casa de um, até a hora que eu começo a frequentar a Federação de Cineclubes, viro presidente, aí eu tenho uma fusão naquele momento entre movimento estudantil e movimento cineclubista, 66, 67, 68, eu entro nessa, e aí eu já não sei mais o que é política, o que é arte. Cinemateca do MAN,
e quando eu me vejo eu estou fazendo cinema. Bom, queria falar um pouquinho sobre a situação de hoje. Você falou dos filmes que você viu. O que você viu hoje que você gosta? Tem alguma pergunta aí que você queira... Não, bom, falar sobre cinema, que eu tenho algumas perguntas, tem perguntas aqui sobre a situação política do Brasil. Vamos entrar já nisso lá. Aqui, depois a gente chega lá. Né? Vocês que sabem, estou... Aqui, ó. Nossos internautas aqui, tem um monte de gente dando alô, de São Luís, de... aqui, Belém do Pará, enfim, aqui de São Paulo, vários, e o Leonardo Guandelini, da boa tarde, você entende? Após seu filme Dedo na Ferida, como você vê as eleições deste ano no Brasil, com candidaturas progressistas, propondo maior taxação dos bancos, de modo a diminuir o spread estratosférico e a taxação de grandes fortunas? Eu acho que o Magalhães Pinto, né, que é um político conservador, que eu entrevistei, mas tinha uma sabedoria política muito grande, ele dizia que política é como nuvem. Você olha, ela está de uma forma, você baixa o olhar, quando você olha de novo, ela está de outra forma. E eu queria dizer que hoje eu acordei otimista. Hoje acordei otimista porque eu acho que nós estamos indo para um desenlace simpático e favorável possível. Eu acho que, apesar da prisão do Lula, da qual eu discordo frontalmente, acho um absurdo o que estão fazendo com Lula, ele é um refém da nossa liberdade. Eu gostaria muito que ele estivesse solto, disputando as eleições, mas já que eles querem ganhar no tapetão, o Lula está jogando um xadrez com eles e acho que está levando a melhor. Porque o Lula preso indicou um candidato que eu tenho certeza que agora, essa semana, já na próxima sondagem de opinião, vai disparar nas pesquisas. Eu acho que o Ciro está crescendo muito, então eu acho que a esquerda, ou pelo menos as pessoas que representam a esquerda, não vão fazer feio nessa eleição e com muita possibilidade da gente emplacar um presidente do campo democrático. Não acredito nessa atrapalhada da facada, não acredito nada disso. Para mim, eu aconselho que as pessoas assistam um filme americano chamado Mera Coincidência, do que é uma farsa dentro de um processo eleitoral, e acho que a gente tem chance de emplacar. E 2 ou 3 dos candidatos à presidência da República estão falando na taxação das grandes fortunas, né? Se de cabeça eu me lembro, o Ciro e o Boulos falam nesse assunto, né? Eles falam da taxação das grandes fortunas, das heranças. Todo mundo, inclusive Miriam Leitão, está criticando a política dos bancos, dos juros bancários. Virou um lugar comum. Hoje na televisão você vê críticas aos juros extorsivos que se praticam no Brasil. Então eu acho que no próximo governo a coisa vai virar, vai mudar e vai se transformar. E não acredito que o resultado vai ser positivo. Você falou seu protesto aí contra a prisão e o processo do Lula. Você foi levar sua solidariedade lá, levou o filme lá para a Vigília de Curitiba. Conta um pouco como foi, por que você foi lá, como é que foi a apresentação, enfim, como é que... São duas coisas. A participação lá. São duas coisas. Eu sou um fundador de cineclubes. Desde que eu fui presidente da Federação do Cineclube do Rio de Janeiro, até hoje, seguramente eu já fundei uns 500 cineclubes no Brasil. E, recentemente eu comemorei 10 anos, eu sou patrão
do patrão. Olha o ato falho, olha o ato falho, olha o Silvio, olha o ato falho. Eu sou patrono de 300 cineclubes no Rio de Janeiro, feito nas escolas municipais. Recentemente comemoramos 10 anos, eu fui homenageado, e eu fico muito orgulhoso. Na semana passada se inaugurou, em torno da Polícia Federal, onde o presidente Lula está preso, tem um acampamento onde as pessoas todo dia vão dar bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula, e tem um centro cultural e tem uma casa onde eles se reúnem. O centro cultural se chama Marielle, e dentro do Cineclube Marielle, do Centro Cultural Marielle, eles inauguraram o cinema Lula Livre. E inauguraram com a projeção Dedo da Ferida. Eu não podia não ir. E aí fui a Curitiba, solidário, puxei o Boa Tarde, presidente Lula, e inauguramos o Cineclube com debate, sala cheia, e no dia seguinte o sindicato do pessoal da educação do Paraná, que é um sindicato fortíssimo e mobilizado, fez uma projeção do Dedo da Ferida, que eu participei de um debate também. Ambas as sessões fotografadas e guardadas para os arquivos da história. Isso que a gente está vivendo, que você descreveu aí, é cinema, né? Tudo que a gente está vivendo, esse processo todo, tem muitos filmes que estão sendo feitos sobre impeachment, sobre o golpe. Você planeja fazer alguma coisa? Sim, eu tô querendo... Como é que é o seu plano sobre isso? Olha, eu vou te dar em primeira mão. Boa! Furo do tratamento. Primeira mão, eu vou fazer um filme sobre a resistência. A vigília. A resistência começa na vigília, mas é a pequena resistência que a gente faz cada dia contra esse golpe que está aí. Vai começar na vigília, já combinei com o pessoal lá, eles toparam, gostaram da ideia, e agora, semana que vem, já estou participando, conversando como do ponto de vista prático nós vamos fazer, mas eu quero ampliar essa resistência para o Brasil inteiro. Como você resiste? Vai ser uma espécie de manual de resistência. Porque a gente já viveu várias resistências. Eu, com 68 anos, já vivi golpes e contragolpes. Primeiro que eu peguei pela proa, eu me politizei muito rápido. Eu me lembro, se acreditem ou não, do 11 de novembro de 55, quando o Marechal Lott impediu o golpe para impedir a posse do JK. Teve o golpe contra impedir a posse do JK. 56 teve Jacareacanga, 59 Aragarças, 61 renúncia do Jânio, impedir a posse do Jango, legalidade, 64 golpe de 64, 65 cancelamento das eleições, depois vem vários atos institucionais, 69 AI-5, depois teve os biônicos e o pacote de abril, 76, né? Não, 77, pacote de abril, e aí eu fui vivendo golpe atrás de golpe, estava montando o JK, veio aquela crise, o Hugo Abreu está marchando contra Brasília, não sei o quê, e aí a gente, vamos dizer, o que adianta fazer um filme com as tropas marchando contra Brasília, e vivemos depois o assassinato da dona Lida Monteiro, a mutilação do jornalista José Ribamar, vivemos Rio Centro, e golpe não falta na vida da gente. Fora do Brasil, eu vivi em 73 o golpe contra o Allende, que terminou no assassinato dele, agora que se comemora dia 11 de setembro, o assassinato do Allende. Então, eu já participei de muitos momentos históricos muito difíceis. E eu acho que a gente está vivendo mais um momento histórico
difícil, complicado, mas eles não conseguem emplacar. Não consegue. Assim como eles só conseguiram tomar o poder com o golpe de 64, veja quantos golpes eu descrevi para você, para nós chegarmos a 64. Teve 55, teve o assassinato do Getúlio, né? A morte do Getúlio, 54, 55, 11 de novembro, 56, a Jacareacanga, Aragaça, e eles não conseguem emplacar. Não conseguem, eles ganham a eleição numa aliança com o Jânio e perdem 6 meses depois. Então, agora eles estão vivendo de novo, os caras fazem todas as atrapalhadas do mundo e estão alijados praticamente do processo eleitoral. Agora, o filme é sobre a resistência. Sim. Comparativamente a essas outras resistências que houve no passado, você acha que hoje a resistência está de que tipo? Porque muita gente se frustra dizendo que, olha, não tem resistência, o tamanho do golpe que aconteceu. O povo não estava na A gente rua. precisava ter tido muito mais força. Como é que você compara a resistência atual com esses outros momentos? Eu acho que todas as resistências, elas são assim. Eu acho que, na verdade, a política muda acompanhando a própria força das tecnologias. Quer dizer, se você lembra a eleição, lembra, ou pelo menos bem material, o processo eleitoral antes da televisão é um, depois com a televisão ele vira outro. A evolução da televisão, das novas tecnologias, transforma a política. E agora a internet está transformando novamente a política. Quer dizer, agora o fato de a gente estar conversando aqui hoje sobre esse assunto mostra que nós não estamos desmobilizados. Eu acho que a gente não tá desmobilizado e um dia a gente vai ter que sentar para conversar sobre nossos erros também. Porque, por enquanto, a gente só quer falar dos erros dos outros e dos nossos acertos. Na hora que a gente conversar sobre os nossos erros, talvez a gente entenda um pouco também nossa desmobilização. Quer dizer, você acha que devia ter havido um enfrentamento maior aí nesse golpe também? Esperava isso? Não, porque eu acho que nós queremos discutir seriamente o que a gente vive hoje, se nós não nos entendermos o que aconteceu em 2013, Isso. nós vamos estar mentindo. E o que aconteceu lá? Em 2013, houve um esgotamento de um modelo e um cansaço por parte de boa parte da população do Brasil, que se juntou contra uma série de equívocos que estava acontecendo. Eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro houve eu não sei se é uma palavra muito forte para a rádio, uma putidão em extremis com a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Foi uma gastança de dinheiro generalizada, louca, desnecessária, e que levou a um cansaço da população. Então, isso leva a um desgaste do governo e do esquema do PT, o que dá um certo protagonismo à direita. A direita se aproveitou desse nosso desgaste e entrou com bola e tudo. Agora que a gente acordou, temos que lutar contra isso. Você quer uma aguinha? Eu acho que quero. Quer? Então eu vou dar uma água para você. Eu pensei que eu superava. Ah? Eu pensei que eu superava essa castanha. Não. Vamos ver mais. Você também quer? Você está no ar. Quer? Você está no ar. Eu estou no ar, gente. Pode falar, está no ar. Não é que eu mostrei a língua para ela. Aí ela me lembrou que eu estou no ar. Eu mostrei a língua para ela e aí ela... Bom, vamos falar um pouco então toma essa água, dar uma descansada. Vamos falar. Quer mais um café? Quero. Um café. Quero. Café. Você não falou, quando você falou do cineclubismo, Pode falar.
Pode falar. Pode falar, tá liberado. Que não tem... Quando você falou de cineclubismo, uma sugestão de você falar Bota um açúcar. da professora do Reinaldo. Assim que adoçante. Adoçante? Quer que eu te tenha? Não, do Reinaldo Valinho Alvarez. Ah, sim, eu vou falar daqui a pouco. Do Cláudio Alves Neto. De quem? Do Alves Neto. Ah, sim, eu falo. Em Porto Alegre, o Rodolfo fazia parte do Humberto Mauro, do Cineclube Humberto Mauro. Ele passou do partido do Humberto Mauro. Mas isso anos 70, anos 70. Ele é do Rio, não? Não, nós somos de Porto Alegre, os dois. Porto Alegre? Porto Alegre, Ah, tia. tia. Ah, tia. Bom, Então, vamos lá. vamos lá. O que você precisava falar? Não, eu preciso falar, mas ela quer que eu volte ao cineclube. Mas depois, vamos seguir adiante. Bom, eu ia te perguntar Depois eu volto. Tá. Eu ia te perguntar sobre a produção atual. Hoje a gente está vivendo... Você é um crítico do modelo de produção cinematográfico. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, nesses tempos de Netflix, enfim, de produção que está sendo cada vez mais cartelizada também. Como é que você vê o mercado como produção? Olha, nós não discutimos essa questão, mas quando veio o globalitarismo, globalitarismo é como o Milton Santos denominou o processo de globalização. Certo. Porque o Milton Santos disse, quer dizer, todos nós sempre sonhamos com o mundo da igualdade, da fraternidade, da solidariedade, das fronteiras abertas. Quando nos anos 90 chegou o globalitarismo, o Milton Santos foi o primeiro a perceber que aquilo ali não ia trazer nada disso. E eu perguntei, eu fiz uma entrevista com ele em 95, e eu confesso que eu estava meio fascinado com essa possibilidade de você viajar, trazer coisas, levar coisas e tal, que era um negócio bom. E ele deu aquele sorriso perverso dele, ele riu e falou, não vai dar certo. E eu perguntei, mas professor, está todo mundo encantado, por que o senhor diz isso? Ele, não vai ter para todo mundo. Isso ele falou nos anos 90, quando a gente ainda vibrava, né? Quando tu ainda comprou teu carro bonito e tal. E a gente percebe que mais cedo que tarde que ele tinha razão. Então, naquele momento, mudou a característica do espetáculo cinematográfico e nós não notamos. A Ana Maria Magalhães me contou que em 1981, quando o Glauber fez aquele escândalo em Veneza, que todo mundo achou que ele estava meio maluco, o Glauber, na verdade, naquele momento, ele já tinha intuído o que estava acontecendo no mundo. Veneza, que era o festival mais político do mundo, as pessoas atribuíam a Cannes, mas Veneza era o partido, era o festival que era daquele ano dirigido pelo Carlo Lisani, que era um membro do Partido Comunista Italiano, e era o festival mais político da época. E o Glauber chega lá com A Idade da Terra, que é uma provocação de cinema, e encontra a retrospectiva de Guerra das Estrelas, encontra o Festival de Veneza ocupado pelo cinema americano. E aí ele faz aquele escândalo, fala em CIA, fala aquelas loucuras todas, que a gente achou que ele estava louco, ele não estava louco, ele estava lúcido. Passam-se os anos, fecham todos os cinemas de rua, fecham os cinemas do interior, não é à toa que o Héctor Escola faz o Esplendore e o outro lá faz o Cinema Paradiso, e aí mostrando o fechamento dos cinemas nas cidades do interior e na minha vida na rua. Eu citei que eu fui criado num bairro de cinemas e hoje não tem nenhum. Hoje o cinema tem o Rox, ficou Rox. Então, o que aconteceu? Os cinemas todos mudaram para dentro de shopping. E isso daí mudou a natureza do espetáculo.
mudou a tua demanda de consumo, porque você não vai mais ao cinema ver Fellini, Rossellini, Godard, você vai ver blockbuster, entretenimento. Não tem nada contra o cinema de entretenimento, que eu acho que de vez em quando a gente quer se divertir também. Agora, só isso, pensamento único, só um tipo de cinema, e aí acabou o espaço para os filmes da gente. Os filmes da gente hoje sobrevivem em pequenas salas, uma sessão por dia para 70 espectadores. Então, o nosso cinema está sendo assassinado. E aí vem a resistência. Eu acho que é muito fácil baixar a guarda e se entregar. Eu continuo resistindo, continuo fazendo meus filmes, boto nesses cinemas, boto no YouTube. Aonde tiver um espectador, eu estou lá. Aliás, é bom lembrar que os filmes do Silvio Tender estão disponíveis na internet, gratuito, né? Tudo 0800, é só entrar Caliban Cinema e Conteúdo. Tá tudo lá. Entra lá, Caliban Cinema e Conteúdo, vê todos os filmes, inclusive os que não passaram em cinema. Eu queria lhe perguntar, você traçou esse cenário nacional dentro de um cenário internacional, como é a resistência no cenário internacional? Deixa só, antes dele responder, não quer fechar já? Não está ficando frio? Não, por aí, enquanto tá bom, tá bom. Como é a resistência no cinema internacional? É igualzinho aqui. Tem gente resistindo na Argentina, tem um movimento lá muito importante chamado DOCA, Documentaristas Argentinos. Você tem os bons filmes argentinos, você tem na Itália um cinema de resistência, você tem movimentos esporádicos. A França é o país que resiste como país, tem uma legislação que protege o cinema e enfrenta a OMC, diz que cinema lá tem a exceção comercial e acabou. Então você tem uma resistência no mundo inteiro, mas você tem uma dominação do cinema americano que é muito perversa. Né? Eu vi um cineasta... Perversa por quê? Perversa, pô. Eu quero diversidade, eu quero pluralidade. Eu não quero não ver cinema americano. Eu quero também ver cinema americano. Eu quero ver cinema do mundo inteiro. Eu quero ver bons filmes de todos os países. Eu não quero ficar restrito àquilo que as majors me impõem. Eu quero discutir aonde tem cultura, onde tem cinema, onde tem debate, onde tem reflexão, e também tem nos Estados Unidos, evidente que tem. Eu quero ver esses filmes também, mas não só eles. Silvio, e Netflix? O que você acha da Netflix? Quer que eu falo a verdade ou... Por favor, né? ou jogo para a plateia? Não, fala a verdade. Eu tenho visto bons filmes. O que você tem visto de bom, mano? Olha, eu vi um filme maravilhoso espanhol, uma série chamada Casa de Papel, que é a versão espanhola do Dedo na Ferida. É um grupo de esquerda que canta Bela Tchau, dança Bela Tchau, se veste de vermelho e tal, ainda que os signos não sejam políticos, eles vão politizando a questão o tempo todo, e que assaltam a Casa da Moeda da Espanha. E aí eles ficam 10 dias dentro da Casa da Moeda. Os operadores da polícia acham que deu ruim, que eles estão com algum problema lá dentro, não estão conseguindo sair, mas, na verdade, o que eles pensam é que mais tempo eles ficam lá dentro, mais papel eles imprimem. E eles dizem, a gente não está roubando ninguém. Esse dinheiro não pertence a ninguém. Esse dinheiro vai sair do Banco Central espanhol para os bancos. Ele só vai dar dinheiro para os bancos. Ele não tem ninguém que vai perder dinheiro por causa disso. Então nós podemos fazer. E aí fazer o maior assalto da humanidade roubando a Casa da Moeda da Espanha. É um filme muito inteligente, texto primoroso, de personagens maravilhosos, muitas contradições, é um filme muito rico. Estou vendo. E estou vendo uma outra série também,
que é muito interessante do ponto de vista da documentação, politicamente nem tanto, mas é muito boa, sobre a Guerra do Vietnã. Ah, sim. É muito boa a série. Agora, politicamente é meio... tenta perfumar o porco e tal, mostrar que os americanos não foram tão maus assim. Mas quando, na verdade, a gente sabe que eles fizeram a guerra dos americanos no Vietnã. Né? Foi muito, muito doloroso para o povo vietnamita alcançar a independência deles. Quer dizer, mas você acha que esse modelo Netflix é bom? Eu vou te dizer o seguinte, eu não acho nem bom ou nem ruim. Ele está aí. Ele está aí. É uma nova coisa que surge. E a gente não pode ter medo do futuro. Eu vi o Júlio Argan, que foi prefeito comunista de Roma, ele discutindo essa questão, ele disse, olha, não adianta a gente falar mal do futuro, discutir o futuro dessa maneira, porque o futuro é o único lugar que a gente tem para onde correr. Você só consegue fugir para o futuro. Então não adianta você falar mal, adianta você conviver com ele. Você arranjar formas mais democráticas de convivência. Né? Você teve aqui criado no governo do Lula e depois da Dilma uma política de produção, que foi uma luta de muitos anos dos cineastas, de colocação dos nossos filmes nas TVs a cabo, que está gerando uma produção muito interessante. Na verdade, essa coisa de fugir para o futuro, você, no mínimo, está fazendo um mapeamento da cultura brasileira de uma forma muito interessante. São muitas televisões produzindo documentários e filmes, e isso aí vai gerando um outro conhecimento de país. Eu acho muito rico. Quer dizer, a produção atual de documentário no Brasil, você acha que está legal? Está boa, ela está boa, tem uma produção de qualidade. Eu acho que a cultura, eu acho que nesses momentos de cultura, de crise, a cultura aflora, ela cresce, né? No meio dessa crise louca aí, pode até ser um pouco egoísmo da minha parte, mas no meio dessa crise louca, você assistir O Rei da Vela com o Renato Borg com 80 anos é um luxo. Para quem assistiu ele há 40 anos atrás, com 40 anos, ele agora com 80, fazendo Abelardo é maravilhoso. Você tem, no Rio de Janeiro agora, teve o Companhia Ensaio Aberto, ensaiou os 10 dias que abalaram o mundo. Você, nesse momento de crise, aflora o cinema. Você tem um filme da Maria Augusta Ramos, O Processo. É um luxo. É um luxo você discutir aquilo tudo. Tem agora o do Douglas Duarte, o Sua Excelência, que é também sobre o Congresso. Tem muito filme bom acontecendo e rolando por aí, que eu acho que resistir é preciso. Novos cineastas estão surgindo nessa Sim, sim. Eu volto e meia, abro o jornal e vejo o lançamento de um filme com uma equipe que eu nunca ouvi falar, não sabia quem era, tanto diretores, técnicos, atores. Está surgindo uma geração nova, tem muita escola de cinema no Brasil, e isso daí gera demanda, né? Porque você cria escola de cinema, você forma 40 cineastas, você tem que oferecer emprego para eles. E aí isso daí cria uma nova demanda, foge, porque a minha geração, para você ter uma ideia, eu tenho 68 anos e sou o mais brotinho de nós. Né? Você tem a minha geração, está batendo 70 e tanto. Então já tem gente hoje com 20, 30, 40 anos filmando. Isso é muito bom, é necessário. Vai lá, Douglas. Não, eu ia perguntar sobre ele falou das escolas. As escolas é um caminho para quem quer começar a fazer cinema. E as escolas de cinema, qual é o caminho legal para quem vê nisso aí uma forma de expressão? Na minha geração era o cineclubismo. Na minha geração não tinha escola de cinema no Brasil. Ou você ia para o exterior, você teve a tentativa do Paulo Emílio em Brasília,
durou até 65, por aí. Depois, aqui em São Paulo, se criou a ECA USP em 68, mas você não tinha escolas de cinema. A UF, o Nelson Pereira dos Santos, cria em 70. Então, você não tinha escolas para você. Ou você ia para fora do Brasil, ou a escola de cinema era o cineclube. No meu caso, eu tenho duas grandes escolas de cinema, o Cineclubismo e a Cinemateca do MAN, que eu devo ao Cosme Alves Neto, permanente que ele me deu, e que eu frequentava todos os tipos de filme, assisti muitos clássicos, assisti filmes proibidos, assisti filmes em que ele trancava a sala para a polícia não invadir, tipo Encoraçado Potemkin, Outubro. Assisti Pabst, Dreyer, Orson Welles, Fritz Lang. Cinemateca foi uma grande escola de cinema para mim. Devo essa ao Cosme Alves Neto. E uma outra escola que eu tive também foi na escola, quando eu tinha 12, 13 anos. Tinha uma professora da escola que eu frequentava, o Pedro Alves Cabral, que era Maria José Alvarez, que fez um filme com os alunos dela, numa escola em Jacarepaguá que ela deu aula. Eu vi a matéria com ela, onde eu vi ela passando na rua, e pensei, mas se ela pode, se os alunos dela podem fazer cinema, eu também posso. E aí me abriu a porta para o cinema. Essa foi a minha escola. Agora, hoje, você tem, em todos os estados da federação, cursos de cinema, de todos os tipos, todos os tamanhos, todos os valores, desde públicos a privados caríssimos, públicos gratuitos, privados caríssimos, mas você tem uma geração se formando. Eu acho muito bom. Silvio, falar de cultura no Brasil e de audiovisual é falar de Globo também. A Globo, bem que, não digo monopolismo, mas a Globo tem um peso enorme na cultura brasileira, para o bem e para o mal. Queria que você avaliasse o poder da Globo na produção cultural e se, enfim, ele é cadente, ele pasteurizou demais a produção, a gente foi engolido por essa estética. Como é que você avalia a Globo nessa história brasileira da cultura? Eu acho que está na hora da gente começar a tratar essa questão de uma forma... Não, tá bom. Eu acho que está na hora de discutir essa questão de uma forma menos ajustes de conta com a Globo e reflexão nossa. Por que esses anos todos nós fomos incapazes de gerar uma TV pública? Por que a gente criou a TV Brasil e não soube desenvolver a TV Brasil de qualidade? Por que todas as outras tentativas de você ter TV privadas, inclusive com apoio estatal forte, nós não fomos capazes de fazer? Então, eu acho que a gente está na hora de discutir essa coisa e responsabilizar menos a Globo pelo nosso fracasso do que assumirmos que nós fomos incompetentes em fazer um modelo alternativo de televisão. Qual que seria esse modelo? É bom ter uma televisão? Então por que é bom? Eu já assisti esse modelo das mais diversas formas. Existe o modelo que foi implantado no Brasil, foi o modelo das TVs privadas. E tiveram muitos canais, até mesmo antes da existência da Globo. Eu assisti nascer a TV Tupi. A TV Tupi tinha a minha idade, 1950, e eu, quando tinha 5, 6 anos, assistia tudo na televisão. Assisti o Grande Teatro Tupi, Sérgio Brito, Ribeiro Fortes, Fernanda Montenegro. Assisti grandes humoristas. Depois eu assisti TV Rio, TV Continental, que seria a reportagem do Rubem Berardo. Assisti a TV Rio,
do Paulo Machado de Carvalho, que tinha uma rede aqui com São Paulo, acho que era Record, né? Nós assistimos muitas televisões e as pessoas não foram capazes de manter essas televisões funcionando. Elas eram sazonais. TV pública, nós tivemos a TV educativa. E funcionou durante um tempo, até o momento que, no governo Lula, vamos fazer a TV pública de verdade, a TV Brasil. Terminou com pessoas se engalfinhando por poder e a TV pública morreu com peteleco. Então, eu acho que está na hora de a gente assumir essa resistência. Por que a gente não tem jornais de grande público ideológicos como assistir no mundo inteiro? Eu conheço outros modelos de televisão, estava falando de TVs privadas, mas no Chile, por exemplo, quando a TV foi implantada, eles tinham 3 estações de televisão. Uma pertencia à Universidade do Chile, era a pública, que ela tinha um viés de esquerda. Você tinha a TV da Católica, que era conservadora, e você tinha a TV Nacional, que era estatal, e que tinha um diretório com um equilíbrio absoluto de poderes, a ponto, por exemplo, se o presidente da República fizesse um pronunciamento, o líder do partido de oposição dispunha do mesmo tempo que o presidente da República para fazer um outro pronunciamento, no mesmo tempo. Então, existia esse modelo. Existia um modelo francês de canais, TVs públicas, em que o assinante pagava, você pagava para ter uma televisão, e aí você tinha eles chamavam de cahier de charge, quer dizer, um caderno de responsabilidades, em que você tinha um protocolo para atender ao público, e eram várias estações, todas, você tinha uma mais ligada a uma produção comercial, você tinha uma mais cultural, você tinha uma mais liberal, você tinha várias visões da televisão. E agora não dá para a gente ter fracassado qualquer modelo aqui do Brasil e ficar brigando com a Globo. Entendeu? Eu não posso te obrigar, eu não posso baixar aqui na sua casa e dizer, a partir de hoje, o Tutameia vai falar o que eu quero. Não, nós fizemos Tutameia, nós vamos falar o que nós queremos. Agora, eu queria ter a chance de ter uma TV pública onde eu pudesse me manifestar. E nós não fomos competentes para fazer. Espero que a gente venha a fazer futuramente. Não sei se eu respondi a vocês. Como você vê que caminhos deveria ter essa TV pública? Que linha deveria implantar, sei lá, incentivar a produção? A TV pública, a TV pública. Política, enfim. Toda TV tem uma linha jornalística que deveria ser discutida de forma democrática, e aí vocês estão mais aparelhados que eu para dizer como deve ser o jornalismo democrático, mas a liberdade de opinião, a divergência de opinião, os diversos pontos de vista, e você tem a linha espetáculo que deveria comprar produtos no mercado. Eu acho que não cabe o modelo da Globo, que está errado, que é o modelo brasileiro, que é o concentracionista, é a Globo produzir, distribuir e exibir todos os programas. Eu acho que ela mesmo está percebendo isso e agora está começando a comprar no mercado. Mas eu acho que isso não existe nem nos Estados Unidos. Você tem uma televisão que você produz, outros distribuem, outros exibem. E aí você chega ao modelo mais democrático de criação. Agora, eu me preocupo menos em brigar com a Globo e mais pensar numa televisão alternativa
que eu lamento profundamente que a gente não tenha conseguido fazer. Bom, eu queria te perguntar ainda sobre a questão da capilarização do cinema. É que você falou aí do que você está percorrendo o Brasil, levando o dedo na ferida, da dificuldade que tem da produção nacional desse tipo de documentário, enfim, está em várias salas no Brasil. Deveria haver uma política estatal de maior estímulo a isso, e a gente está retrocedendo muito na área do cinema com esse governo golpista? Olha, esse governo golpista, em termos de cinema, está tentando fazer muitas besteiras, mas não está conseguindo. Não está conseguindo, está sem tempo. Por quê? Porque a legislação amarra? Eles tá tendo muita polêmica dentro dentro dos meios cinematográficos sobre o futuro do cinema, e no fundo está tudo meio paralisado. Então, como isso é uma questão que vai durar 3 ou 4 meses, a gente vai resolver. Isso aí vai se resolver daqui a 3 ou 4 meses. Não chega a ser um problema muito sério. Agora, eu acho que a gente tem que pensar o futuro, sim. E tem que pensar o futuro. Uma coisa mínima que eu advogo para o cinema há muitos anos. Por que você contabiliza o público, o sucesso de um filme, apenas pelo número de espectadores numa sala de cinema? Por que você não considera que onde existe um espectador para o cinema brasileiro, existe público? Seja uma sala de aula, seja um cineclube, seja um sindicato, aonde tem um espectador, você contabilizar. Por que essas novas tecnologias são tão competentes para disseminar o cinema e as Netflix da vida, e nós não conseguimos ter um aplicativo que entre numa sala e contabilize os espectadores que terem naquele momento? Será que uma fotografia não é uma prova suficiente de que ali tinham 100 pessoas? Por que você só considera para público, para medir sucesso ou fracasso de um filme, a projeção numa sala pagando bilheteria, e não considera num cineclube? Então, a minha luta é que todo esse público alternativo contabiliza como público de cinema também e mede o sucesso de um filme. E é isso que eu estou fazendo. Aonde eu vou, eu fotografo e mostro. Aqui eu tive 50, ali eu tive 100, para provar que dentro da Ferida já fez bem mais espectadores do que a Ancine considera. Isso é uma luta minha antiga, e há muitos anos. Tive algumas lutas, uma bem-sucedida, de que documentário não tem roteiro. Documentário tem uma sinopse, tem um tratamento de que você demonstra que você sabe o filme que você quer fazer, você tem dados, você tem pesquisa, mas você não sabe aonde você vai acabar, porque o documentário você descobre o destino durante a própria feitura do filme. Isso eu já consegui. Agora a minha outra luta é a quantificação do público nos espaços alternativos das salas de cinema. Isso para efeito de editais, para conseguir... Para efeito de tudo, contabilização de sucesso e fracasso de um filme. Porque os caras agora fazem editais e aí eles consideraram, deram nota mínima para Rogério Sganzerla, pô. Conseguiram isso, entendeu? Todos os filmes da minha produtora são meus. A minha produtora existe porque ninguém quis produzir o Jango, então eu montei uma produtora para produzir o Jango, e a partir daí eu me produzo. A minha produtora teve uma nota maior do que eu como cineasta. Eu como cineasta faço filme para a produtora. A produtora teve 8, eu tive 7. Me explica como eles conseguiram fazer essa conta, pô. Não, agora ele falou, montou a produtora para fazer Jango, porque ninguém queria fazer o Jango. Por que ninguém queria fazer o Jango? Na época, né? Na época, e qual a importância de ter feito o Jango?
As pessoas tinham medo de falar do Jango. Eu tinha acabado de fazer o JK, tinha havido a anistia de 79, e aí as pessoas diziam, não, o JK tudo bem, mas o Jango é diferente, o Jango ainda não está anistiado. Eu falei, então vamos fazer. O Raul Riff, que foi secretário de imprensa dele, me convidou, vamos fazer, e falou, eu consigo a grana. Conseguimos dinheiro, aí eu montei uma produtora, Caliban, e comecei a fazer o Jango. E aí o Jango ficou pronto, coincidiu com a campanha das diretas já, foi uma das maiores bilheterias do ano, é uma das 3 maiores bilheterias do cinema documentário brasileiro, deu 1 milhão de espectadores, deu super certo, e a partir daí do Jango eu fui obrigado a não parar mais. Tinha que sustentar a produtora. Estamos aqui nos encaminhando para os finalmente, mas queria, antes de terminar... Até porque eu tenho que ir para o Cineclube, né? Eu estou olhando aqui o relógio, você tem que dar uma descansada ainda, comer um pouco. Palavras finais, isso. Recado para o Brasil. Para o Brasil, o que a gente não perguntou que você quer falar, enfim... Sua mensagem. Gente, o Gregório Bezerra, em 64, foi preso, amarrado e arrastado e humilhado pelas ruas de Recife. Quando ele chegou no pátio da prisão, que ele afrouxou aquela corda no pescoço, ele viu que ele estava vivo. E ele falou, ainda estou vivo enquanto a vida há esperança. Eu acho que a maior lição de vida que a gente pode ter é de um homem como esse valor, que morreu lutando e que deixou um grande legado para a história e para a cultura brasileira. Vamos seguir nesse caminho, que ele é bom. Boa. Muito bem, então é com esse recado aí, que a gente encerra agora essa conversa com o Silvio Tender. Lembrando que toda essa discussão, toda essa memória, toda essa riqueza que ele trouxe aqui para a gente continua disponível aí no nosso canal de vídeo, no youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. Vai lá e se inscreve. Isso! Ó. Se inscreva no canal para receber aí as notificações dos vídeos que a gente vai colocando, porque já são dezenas, daqui a pouco serão centenas, por enquanto está lá nos 160, 170 vídeos, mas tem lá muita entrevista, reportagens que a gente tem feito aí, mostrando isso que a gente vem conversando aqui, mostrando a resistência do Brasil, a luta democrática no Brasil, está lá registrado no nosso canal e no nosso site, o tutameia.jor.br, com o que a gente se encaminha aqui para o nosso final poético-político, né? Nosso fechamento é um contrapoema do Augusto de Campos, o contrapoema Lula Livre. Com isso, eu vou botar na telinha aqui e a gente dá tchau. Lula livre. Lula livre.